tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso espaço, Refletindo a Vida com Kátia Alberto. E o tema de hoje, antes de falar do tema, eu vou pedir para que você se inscreva no canal para receber sempre as notificações de quando os vídeos vão ao ar. Compartilhe com seus amigos se você gostou do vídeo, curta e caso você queira comentar aí nos nossos comentários, fiquem à vontade, esse espaço é nosso. Então vamos lá. Para hoje eu pensei, estava conversando aí com algumas pessoas e sobre o uso abusivo, o abuso, a falta de equilíbrio que nós estamos tendo para o uso dos celulares. E essa falta, essa dificuldade que nós temos para achar o equilíbrio tem sido cada vez maior para todos nós, para os pais, para os adolescentes, para as crianças, para as famílias, para os profissionais que dependem das telas para se comunicarem. Então, a ideia hoje é assim, por que faz tanto mal? O que de mal pode acontecer, o que de ruim pode acontecer com o uso excessivo dos celulares, por exemplo, das telas de forma geral? Então, a obesidade, alguns estudos, principalmente americanos, têm mostrado o quanto as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, têm tido uma vida muito mais sedentária, com uma dificuldade maior pelo uso excessivo dos celulares, pelo uso excessivo das telas e, consequentemente, aí tendo um aumento significativo na obesidade. Uma outra coisa também, o cyberbullying, que é assim, o bullying virtual que tem acontecido, principalmente com as crianças e adolescentes. Então, de uma forma geral, o bullying virtualmente, essa dificuldade em lidar com isso, muitas vezes as crianças são mais fragilizadas, estão sendo mais acometidas por isso e, infelizmente, isso tem trazido uma consequência extremamente importante, algumas crianças, adolescentes cometendo suicídios e alguns jogos também extremamente nocivos para a saúde dessas crianças e dos adolescentes, uma dificuldade significativa em conseguir lidar com a realidade, Aqui as coisas são rápidas e acontecem de uma maneira tão rápida, então quando a gente vai para uma vida real, a gente tem uma dificuldade de comportamento, uma dificuldade de tolerância para as coisas reais, uma dificuldade de comunicação com a sociedade que não seja virtual. Então essa dificuldade tem sido bastante acentuada, porque nós estamos tendo aí a era virtual e a dificuldade de mantermos contatos sociais reais. Então essa dificuldade em lidar com a realidade é muito significativa. Além, é claro, das dificuldades neuronais, das dificuldades que o nosso cérebro passa por estar muito tempo em contato com essa quantidade de informações que a gente não consegue processar. Eu já falei um pouco aqui com vocês sobre o uso exagerado de telas, mas hoje a ideia é fazer uma reflexão. A gente tem mudado, as nossas gerações, todos nós estamos assim vivendo muitas mudanças em relação às gerações que estão chegando, às gerações mais antigas e às gerações da atualidade, as gerações que estão chegando. O uso das telas, dos celulares de forma geral, tem sido um uso contínuo nas nossas vidas. A necessidade da gente se comunicar através das telas também tem sido uma necessidade contínua. E isso tudo a gente tem percebido que tem crescido. Agora na pandemia muito mais, a gente necessita, em todos os nossos trabalhos, geralmente com a utilização de celulares. Mas a pergunta, a reflexão que me chega é, qual é a nossa real necessidade de ficarmos o tempo que nós estamos ficando? Se eu perguntar para você agora, você saberia me dizer quantas horas por dia você passa em frente ao seu celular? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Quanto tempo eu utilizo as telas? Se eu for somar a televisão, computador ou celular, qual a quantidade de horas que eu permaneço na frente dessas telas? O que a gente tem percebido, e alguns estudos têm mostrado isso, que a quantidade que nós gastamos tem sido muito acima daquela que o nosso cérebro consegue suportar. Então, alguns estudos mostram que para crianças até 2 anos, os usos de telas, de forma geral, não podem acontecer ou não deveriam acontecer. Para as crianças, a partir de 2 anos até
6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, 1 hora, né, de celular por dia. Aquelas crianças a partir de 6 anos até os 11 anos de idade, 2 horas. E para as crianças de 11 para frente, 11 até 18 anos, até a adolescência, um período de 3 horas no máximo, e que essas horas não fossem continuadamente mais que 30 minutos. Se a gente for pensar, né, eu estava lendo alguns estudos que falavam sobre essa quantidade de horas, né, estudos feitos por neurologistas, por psiquiatras, né, por estudiosos aí do comportamento também, alguns psicólogos, e a gente tem percebido que o uso abusivo, né, dessas telas faz com que a gente tenha problemas para dormir, dificuldade de comportamento, dificuldade de relacionamento social, dificuldade de comunicação, falta de humor, então, né, uma dependência também. Muitas pessoas estão dependentes de aparelhos, né, de aparelhos com telas, principalmente de celulares. Muitas pessoas estão dependentes das redes sociais também, olhando através das telas de celulares. Então, o convite hoje é para que a gente possa refletir um pouquinho qual é o meu equilíbrio, o que eu tenho feito, o que eu tenho feito com as telas, como eu tenho estado na vida social utilizando essas telas. Será que eu consigo parar na hora do almoço? Será que eu consigo conversar com as minhas filhas sem estar todo o tempo no celular? Essa pergunta eu me faço agora e faço para você que está vendo esse vídeo. Vamos parar um pouquinho para refletirmos, vamos pensar um pouquinho, né? Se nós estamos usando de uma forma que está sendo saudável para nós. Se você consegue fazer isso, parabéns, porque a grande maioria das pessoas, né, infelizmente não tem conseguido. Por todos os relatos que a gente vê, muitas pessoas relatando estarem se sentindo extremamente dependentes, né, do uso dos celulares. Então, a ideia, o convite é mesmo para que a gente possa refletir um pouco e pensar um pouquinho o que eu posso colocar no lugar, o que eu posso fazer, né, para retirar um pouco a quantidade exagerada, né, do uso de telas que eu faço na minha vida. Então esse convite fica por aqui para que você possa refletir. Se você quiser, escreva algumas coisas, né, que você tem feito, o que você tem conseguido nos comentários, para que a gente consiga refletir um pouco mais sobre este assunto. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.